Olá, bem-vindos ao programa Portal de Luz. Fora da caridade não há salvação. Esse é um princípio que nos é dito muitas vezes e temos plena consciência da importância de fazermos a caridade sincera e verdadeira. É assim que fazemos a nossa parte para um mundo melhor, mais fraterno. Mas é também o melhor caminho para melhorarmos a nós mesmos, desenvolvendo dentro de nós a habilidade de amar, de sentir empatia pelas dificuldades dos outros, de não mais pensar somente em nós mesmos e de realmente aprender a colocar em prática o Evangelho de Jesus. Hoje nós vamos conhecer a história de um rapaz do Canadá, que é um verdadeiro exemplo dessa caridade ativa que transforma tanto o mundo como também o indivíduo. Mas antes nós vamos ouvir juntos a prece na voz de Chico Xavier. Escola da bênção, sofres cansaço da vida, de sabores domésticos, deserção de amigos, falta de alguém. Por isso acordaste sem paciência, tentando esquecer. Procuraste espetáculos públicos que te não distraíram e usaste comprimidos repousantes que não te anestesiaram o coração. Entretanto, para teu reconforto, pelo menos uma vez por semana, sai de ti mesmo e busca na caridade a escola da bênção. Em cada compartimento aprenderás diversas lições ao contato daqueles que leem na cartilha das dores que desconheces. Surpreenderás o filme real da angústia no martírio silencioso dos que jazem num catre de espinhos sem se queixarem, e a emocionante novela das mães sozinhas que ofertam, gemendo, aos filhinhos renascentes a concha do próprio seio como prato de lágrimas. Fitarás homens tristes, suando penosamente por singela fatia de pão, como atletas perfeitos do sofrimento, e os que disputam valorosamente com os animais um lugar de repouso ao pé de ruínas em abandono. Observarás ainda mais os paralíticos que sonham com a alegria de se arrastarem, os que se vestem de chagas esfogueantes, suplicando um momento de alívio, os que choram mutilações trazidas do berço e os que vacilam, desorientados na noite total da loucura. Ver-te-ás então consolado, estendendo consolo, e ajustado a ti mesmo, volverás ao conforto da própria casa, murmurando feliz: obrigado, meu Deus. Ryan nasceu na cidade de Ontário, no Canadá, em maio de 1991. E em 98, quando ele ainda tinha 6 anos, ele assistiu na escola a uma aula sobre a África e a professora explicava como viviam as crianças de lá. Quando ele entendeu que algumas delas percorriam a pé muitas horas para conseguir buscar um pouco de água, que chegavam a morrer de doenças porque eram obrigadas a beber água suja, ou que até mesmo morriam de sede por não terem acesso a nenhuma água, ele ficou muito comovido, porque para ele próprio bastava ir até a cozinha e abrir uma torneira. E naquela ocasião, Ryan perguntou para a professora quanto custaria para levar água para a África. E então ela se lembrou, falou para ele, que havia uma organização de caridade chamada Water Can, que poderia fazer poços através da doação de cerca de $70 para cada poço escavado. Quando o menino chegou em casa, ele foi direto para a mãe e disse que precisava de $70 para comprar um poço de água para as crianças africanas. E essa mãe, muito sábia, explicou que então o certo era ele conseguir o dinheiro pelo próprio esforço. Então ela deu-lhe umas tarefas em casa, Ryan foi trabalhando, ganhando alguns dólares e foi guardando. Quando ele juntou os $70, a mãe o levou até o escritório da Water Can. Mas, quando ele e a mãe chegaram lá, disseram que, na verdade, o custo real da perfuração de um poço era de $2.000. A mãe, então, deixou claro que ela não poderia arcar com todo aquele dinheiro,
Mas Ryan não se deu por vencido. Ele prometeu que voltaria com os $2.000. E a partir daí ele começou a trabalhar mais para juntar mais dinheiro. Passou a realizar tarefas na vizinhança, guardando todo o dinheiro que ele recebia. E essa obstinação de um garoto tão pequeno acabou contagiando os irmãos, os vizinhos e os amigos. Todos passaram a ajudar. E em janeiro de 1999 foi finalmente perfurado um poço numa vila ao norte de Uganda, fruto do esforço de Ryan e dos seus amigos e familiares. Depois da construção do poço, que beneficiou milhares de vidas, foi feita uma parceria entre a escola dele no Canadá e uma escola de Uganda, e as crianças das duas escolas puderam começar a trocar correspondências. Foi assim que Ryan conheceu o menino Jimmy Akana. Era um garoto que antes da construção do poço que Ryan tinha proporcionado, tinha que andar 8 quilômetros a pé para buscar um pouco de água e que ainda por cima vinha imunda. Cativado pelo novo amigo, Ryan pediu aos pais que gostaria de viajar para conhecer Jimmy Akana. E em 2000 ele realizou seu sonho e foi para a África. Ele conheceu pessoalmente o seu amigo de Uganda e nunca mais se separaram. Ryan diz que Akana é uma enorme inspiração para ele, porque é um trabalhador incansável e está sempre com um sorriso no rosto. Hoje em dia, com quase 29 anos, Ryan tem a sua própria fundação, a Ryan's Well Foundation, que já instalou mais de 1.500 poços e mais de 1.300 sanitários, beneficiando mais de 1 milhão de pessoas na África. Ryan é reconhecido pela Unicef como líder global da juventude e continua dedicado e super empolgado com seu trabalho na fundação. Ele dá palestras em vários países, em escolas e igrejas, em clubes, em eventos e conferências, falando sempre sobre a necessidade de água limpa em todo o mundo. E ele já esteve até no Brasil, na ocasião do 18º Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas, que aconteceu em Belo Horizonte, em Minas Gerais, no ano de 2014. Ele viaja constantemente também para os locais que foram já atendidos pela Fundação e ensina a população local a cuidar corretamente dos poços e da água. E o seu amigo Jimmy Akana continua do seu lado. Foi há muito tempo já adotado pela família de Ryan, mora com eles no Canadá e é o braço direito de Ryan na Fundação, fazendo apresentações e oferecendo seu conhecimento no mundo todo sobre as questões da água. São muitas lições nessa história. O amor, o estímulo que Ryan recebeu da escola e da família quando ainda era pequeno e expressou o seu desejo, a sabedoria da mãe, que fez o filho se esforçar por conta própria para realizar o sonho. Talvez sem ela nós não tivéssemos hoje um homem adulto, atuante, batalhador e com a sua própria fundação. Porque quantas mães não teriam ficado encantadas com um filho de 6 anos querendo dinheiro para ajudar as crianças africanas e teriam dado o dinheiro sem pensar em estimular que a criança se esforçasse. E vemos também outras lições. O sentimento de amar e servir aos que sofrem, que Ryan manifestou tão cedo e de uma maneira tão sincera, e o reencontro de almas entre irmãos nascidos em países tão distantes, Akana e Ryan. E podemos lembrar aqui para encerrar um trecho do nosso Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 13, que não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Num texto desse capítulo que fala sobre fazer o bem sem ostentação e que conta sobre uma mulher rica, vestida de maneira muito simples e que visitava sempre, na companhia da filha, uma casa de uma família muito pobre, onde morava uma mãe com uns filhos pequenos. E todos eles recebiam essa senhora com muita alegria, porque ela ia lá levando dinheiro, alimento, agasalhos, palavras consoladoras. E graças a ela as crianças não passaram mais a sentir frio e fome. E de lá, esta senhora ainda visitava o pai da família que estava hospitalizado, levando também algum conforto, levando notícias sobre os filhos que ela tinha visitado.
E essa senhora levava a filha para que a menina aprendesse a praticar a caridade. A menina queria também fazer algo, mas a mãe instruía a filha para que a menina fizesse algo com as próprias mãos, ou ajudasse a cuidar da família durante a visita, ou que confeccionasse roupinhas para as crianças. Porque se a menina simplesmente desse algo pronto, providenciado pela mãe, ela própria não teria o mérito verdadeiro, não desenvolveria dentro de si a capacidade de amar. E esse texto do Evangelho termina dizendo assim: é assim que aquela mãe verdadeiramente cristã preparou a filha para a prática das virtudes que o Cristo ensinou. O que nos faz lembrar da história da mãe do menino Ryan. Fora da caridade não há salvação, e somente vamos evoluir individualmente e coletivamente quando nós estivermos convictos de que Deus, nosso Pai, é amor. E tudo o que nós temos que fazer na vida é expressar e manifestar esse amor em palavras, em pensamentos e em atitudes. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor. Olá, estamos de volta. Vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, novamente eu aqui com vocês para falar sobre o quê? Irritação. Mas desta vez nós vamos abordar o tema do ponto de vista das consequências que a irritação pode nos trazer, que é a perda de tempo. E o engraçado é que quando nós nos irritamos com alguma situação, nós já nos achamos assim que estamos certíssimos, nós julgamos que estamos corretos, certos, e no nosso direito, portanto, de nos irritarmos. Vocês já pensaram nisso? O pior que não. Jesus ensinou: bem-aventurados os brandos e pacíficos. Assim, como estamos longe disso quando nos irritamos e quase sempre por bagatelas. Por experiência própria, ao analisar os meus próprios estados de irritação, percebi que eles nascem da insegurança que sentimos por estarmos nos sentindo desvalorizados, incompreendidos ou cobrados demais. Podem reparar,
Só que os estragos que espalhamos com a nossa irritação ficam lá, gravados, quando não marcados na vida de outras pessoas, o que é bem pior. No livro Cartas e Crônicas do Espírito Irmão X, que na verdade sabemos ser Humberto de Campos, psicografado por Chico Xavier, tem um episódio da vida real contado pelo próprio protagonista, Belarmino Bicas, quando este se encontrava no plano espiritual contemporâneo ao autor. Certa vez, Belarmino pediu para que Humberto de Campos, que tinha facilidade para escrever aos encarnados da Terra, escrevesse sobre a sua experiência na última encarnação. Explicou que desencarnou aos 58 anos, era espírita desde os 38, mas por conta do seu temperamento irascível, apesar da sua dedicação nos estudos da doutrina, colecionou uma série de exasperações na sua vida diária, o que lhe custou inconscientemente 22 anos de sua existência terrena. Conclusão: chegou à pátria espiritual após o seu desencarne na condição de suicida indireto. Vocês sabem que o suicida indireto é aquele que ele não se suicidou conscientemente pela própria vontade, mas o tipo de vida que levou aqui na Terra, os excessos de toda a ordem fazem com que a pessoa desencarne antes do tempo programado, bem antes do tempo. E somente do outro lado da vida, Belarmino conquistou aos poucos a lucidez e pôde analisar os seus problemas e encarar as suas desilusões. Ele exclamou: quantos tesouros perdidos por bagatelas, quanta asneira em nome dos sentimentos! E mostrando um curioso papel a Humberto de Campos, pediu a esse que escrevesse e alertasse os irmãos da Terra, falando do perigo das zangas sistemáticas e que insistisse sobre a importância da serenidade e na necessidade da tolerância e do perdão. E, finalmente, pedisse para que não perdessem a riqueza das horas com suscetibilidades e avisasse que mau humor também mata. Bom, naquela altura do diálogo, Humberto de Campos leu o conteúdo do papel e constatou uma lista das causas de cóleras e mágoas desnecessárias colecionadas no período de 1936 a 1956 por Belarmino. Então vamos ver quais são as causas dessas cóleras e mágoas que o nosso amigo colecionou durante os 20 anos de sua existência. Vamos lá. 1811 por contrariedades em família, 1614 por divergências domésticas, 1801 por motivo de desgostos com os filhos, genros e noras, 11 por descontentamento com os netos, 1015 por conflitos com os chefes, 1333 por incompatibilidade
com os colegas de trabalho. 1012 em virtude de reclamações junto a fornecedores e lojistas por questões de pouco valor. 614 por mal-entendidos com vizinhos. 315 por ressentimentos com amigos íntimos. 1089 por milímetros ante o descaso de funcionários e atendentes de empresas e instituições diversas. 615 por aborrecimentos com barbeiros e alfaiates. 777 por desacordo com motoristas e passageiros de transporte público ou transporte particular. 419 por desavença com leiteiro ou padeiro. 820 por discutir com garçons em restaurantes e cafés. 211 por ofender-se com dificuldades em serviços telefônicos. 90 por controvérsias em casos de diversão. 815 por abespinhar-se com opiniões alheias em matéria religiosa. 217 por incompreensões com irmãos de fé no centro espírita. 901 por engano ou inquietação ou inquietações imaginárias, ou seja, por coisas que nem tinham acontecido. Ao todo foram 16.386 exasperações inúteis e dispensáveis em 7.300 dias de existência, nos 4 lustros mais belos de sua existência. Pensemos nisto, amigos e amigas, e até o próximo encontro. Nós vamos agora para um breve intervalo e voltamos já. E os grandes testemunhos virão agora, segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um encontro do Momento Doutrinário. Hoje convidamos a todos para refletirmos a respeito dos ensinamentos trazidos pelo espírito Neio Lúcio através da psicografia de Chico Xavier, contidos no livro Esperança e Vida, lição número 10, a respeito do lar. De cada um de nós, diz Neio Lúcio, o lar não é somente o santuário de alvenaria, onde reconfortas o corpo. É também o reino das almas,
onde o teu coração reclama a bênção da paz e a alegria de viver. É o templo em cujo altar vivo o Senhor nos situa o espírito para o aprendizado na escola humana. Aprende a servir dentro do lar, a fim de que possas representar dignamente o papel que te cabe no mundo. Semeia aí dentro, no recinto abençoado que te viu crescer, a bondade e o entendimento. Quando não fores compreendido por aqueles que te cercam nos laços da consanguinidade, cultiva o auxílio silencioso em benefício daqueles que te rodeiam. Em casa, quase sempre aliam-se a nós os amores mais santos, construindo-nos o paraíso mais doce e também se prendem ao nosso temporário destino na terra as aversões mais profundas em tempestades do sentimento. Sob o véu misericordioso da reencarnação, amigos e adversários aí se congregam, disputando o prêmio do aprimoramento espiritual. Em razão disso, é possível que sofras, no campo familiar, os tormentos mais rudes. Entretanto, não te desesperes nem te desanimes. Quando ilhado pelas incompreensões, perdoa e serve sem descansar. Quando fustigado pela discórdia, não te confies à tristeza destrutiva. Regozija-te com a possibilidade de recapitular pequeninas experiências, lutando pela própria regeneração, caso sejas compulsoriamente afastado daqueles que amas em razão da rebeldia deles mesmos. Então, ampara aqueles que te expulsam com as vibrações do pensamento amigo. Um dia, a luz brilhará sobre a mente crepuscular dos nossos companheiros infelizes, assim como o dia volta a raiar ao fim de cada noite. Jamais te esqueças de que o lar é uma bênção de Deus na terra. Não grites, nem te revoltes dentro dele. Não te entregues à crueldade ou ao desalento entre as suas fronteiras de amor. Lembra-te de que a tua casa é bendito refúgio do teu pão, dos teus sonhos e do teu estímulo ao trabalho renovador. No lar, temos o nosso mais valioso curso de abnegação e fraternidade, e quando praticarmos o ensinamento do amor puro com quem nos partilha a mesa e se entrelaça conosco, através do calor do mesmo sangue, então estaremos inteiramente habilitados para seguir com Jesus no apostolado do bem para a humanidade inteira. Amigas e amigos, convido-os a refletirmos com profundidade qual o papel de cada um de nós dentro do nosso lar. Agradeço a companhia, saúde e paz, e até o próximo encontro. Nós vamos encerrando o programa de hoje por aqui. Quem quiser assistir de novo o programa de hoje ou rever programas antigos, é só acessar o nosso canal no YouTube, Caibar Schutel, e escolher dentro da playlist Portal de Luz a data que deseja rever. E mandem sempre os seus comentários e sugestões, nós vamos nos esforçar para trazer os temas que vocês estão nos pedindo. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Muito obrigada e até a próxima semana.